temos uma morte. Precisamos confirmar a identidade e prosseguir com a autópsia. O vocalista da banda de rock Nirvana, Kurt Cobain, é achado morto com um tiro em Seattle. O mundo fica em choque quando Kurt Cobain, um músico de 27 anos, autoproclamado príncipe do grunge, é encontrado morto. O Kurt Cobain era um gênio. Ele foi a voz poderosa de uma geração. Ele foi um verdadeiro artista. Mesmo na dor, ele era autêntico. Mas com o sucesso, vem uma pressão que Kurt tem dificuldade para lidar. Ele trabalhou tanto para se tornar uma estrela do rock milionária e quando conseguiu, ele não gostou muito. E em 8 de abril de 1994, quando Kurt Cobain é encontrado morto em sua mansão em Seattle, parece um caso claro de suicídio. O Kurt era o exemplo de um suicida. Eu disse que ele iria se matar. Mesmo deixando uma carta de suicídio, muitos se recusam a acreditar que Kurt Cobain tirou a própria vida. Eu sabia desde o começo que o Kurt foi assassinado. A certidão de óbito do Kurt Cobain indica que ele morreu com um tiro de escopeta na cabeça. Mas por que um homem que havia acabado de conquistar seu objetivo de se tornar uma estrela do rock e começar uma família se mataria? Será que havia algum crime envolvido? Autópsia de famosos. Kurt Cobain. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias para investigar e revelar a causa da morte. Os registros da investigação do Kurt Cobain mostram que ele morreu com um tiro de escopeta na cabeça, disparado pela boca. Mas por que um homem que lutou tanto para se tornar um músico e acabou de começar uma família se mataria? Eu usarei todas as pistas disponíveis para investigar o que aconteceu com Kurt mentalmente e fisicamente. E vou descobrir mais sobre a sua morte. Primeiro de abril de 1994, 2:30 da tarde. 4 dias antes da morte de Kurt Cobain. Kurt está no centro de reabilitação Exodus em Marina del Rey. Ele está tentando se livrar do vício em heroína que desenvolveu desde que se tornou uma estrela do rock. Uma das pessoas que costumava fumar uns cigarros com ele lá fora disse que o Kurt parecia um cara contente. Ele não parecia ter problema nenhum. Ele parecia bem animado com a vida. Kurt havia recentemente se tornado milionário após uma vida de dificuldades financeiras. E acabou de comprar uma mansão em uma área exclusiva de Seattle, onde ele mora com a esposa Courtney Love e sua filha de 19 meses, Frances Bean. Numa entrevista descoberta recentemente, gravada poucos meses antes de sua morte, Kurt alega que nunca esteve tão feliz. Desde que eu me casei e tive uma filha nesse último ano, tudo, o meu estado mental e o meu estado físico, quase que melhoraram 100%. Eu nunca me senti tão confiante. Mas 5 dias depois de dizer que estava confiante com o futuro, o Kurt Cobain morreu. Ele tinha 27 anos e entrou para uma longa lista de estrelas que morreram com essa idade, incluindo o Jim Morrison, o Jimi Hendrix e a Amy Winehouse. É uma lista exclusiva e quero descobrir o que levou o Kurt a se tornar parte dela. Kurt Donald Cobain nasce dia 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, uma pequena cidade industrial localizada 2 horas ao sul de Seattle. Aberdeen era uma cidade de lenhadores, onde todos eram machões. E ele claramente não era o tipo que saía para cortar árvores. O pai de Kurt é mecânico e sua mãe garçonete. Mas sua infância não é nada fácil. Toda a família Cobain era desequilibrada. E eu estou falando de todos nós. Eu acho que esse desequilíbrio vinha do fato de que ele morava com pais que bebiam mais álcool do que o normal. Você tem que parar com isso!
E é difícil para alguém ser uma criança feliz, crescendo numa família que briga e não sabe direito como criar uma criança. Eu tinha vergonha dos meus pais. Eu não conseguia encarar alguns amigos na escola, porque eu queria desesperadamente ter aquela família clássica. Mãe, pai. Eu queria essa segurança. Os pais de Kurt se separam quando ele tem 9 anos. Ele encontra consolo na música e mostra talento desde cedo. Ele era uma criança prodígio, que tinha um talento artístico raro e único. A música salvou Kurt. Acho que era o único jeito que ele sabia para expressar seus sentimentos. Eu realmente acho que era terapêutico para ele. Kurt começa tocando bateria antes de partir para a guitarra. Mas só aos 18 anos que ele conhece Kristen Novoselic e forma a banda Nirvana. A abordagem de Kurt se tornaria a vanguarda de um novo estilo musical. O jeito que ele pegou a música punk, o velho rock and roll, aquele minimalismo melódico, misturou tudo e criou o que ele criou, eu acho que foi muito revolucionário. A fusão do rock com o punk ficou conhecida como grunge. O álbum do Nirvana, Nevermind, lançado em 1991, chega ao topo das paradas do mundo todo e consagra Kurt Cobain como a maior estrela do rock de sua geração. Em fevereiro de 1992, Kurt se casa com a ex-stripper e vocalista da banda Hole, Courtney Love. Assim que ela casou com ele, eu ouvi várias poesias dele, várias músicas dele e pensei, esse cara é bem profundo. Eu acho que ele era popular por ter problemas. Ele parecia alguém que passava dificuldade, um rebelde. Então acho que os jovens se relacionavam com isso. Ele falava com essa geração perdida e se tornou a voz dessa geração. Esta é uma foto do Nirvana, tirada 6 meses antes da morte do Kurt Cobain. E eu estou muito surpreso com o tamanho dele. O baixista, Chris Novoselic, é incrivelmente alto. Ele tem 1,98. O baterista, David Grohl, tem 1,82. De acordo com os registros, Kurt tinha 1,75, mas parecia muito menor. Isso poderia ser por causa de uma doença que ele sofria chamada escoliose. E nessa entrevista descoberta recentemente, o Kurt falou sobre o que achava que causou essa doença. Eu tive escoliose quando eu estava no ensino médio. E eu tocava guitarra desde sempre. O peso da minha guitarra fez com que as minhas costas crescessem com essa curvatura. Então, quando eu ficava em pé, eu ficava meio de lado. A escoliose, ou curvatura da espinha, ocorre em 3% das pessoas e costuma surgir na adolescência. Essa curvatura costuma ter um formato em S com 2 curvas ou em C com apenas uma. Pela música dele, parecia que ele estava sempre sofrendo, que ele sentia uma angústia. E isso é um reflexo típico da escoliose que ele enfrentava. É um erro comum achar que a escoliose causa dor. Isso nem sempre acontece. E a causa costuma ser desconhecida. Isso é um raio-x da coluna do Kurt Cobain. Ele mostra uma escoliose em formato de C. Isso não seria causado pelo peso da guitarra, mas poderia ter sido agravado por isso. Como não há menção de nenhuma dor ou sofrimento psicológico associado a essa doença, não acredito que ela tenha sido responsável pela morte dele. Porém, o Kurt sofria de uma outra condição médica de longa data que teve um grande impacto sobre ele. Então quero investigar se isso o levou a tirar sua própria vida. – 3 de maio de 1994, 11h30 da noite. Hotel Excelsior, Roma. Um mês antes da morte de Kurt Cobain. Kurt chega em Roma para se encontrar com sua esposa, Courtney Love. Ele acabou de cancelar a turnê europeia do Nirvana por causa de uma bronquite.
O relacionamento de Kurt com Courtney também está abalado. Há rumores de um divórcio. Mas mesmo com seus problemas, eles deixam a filha, Frances Bean, com sua babá e passam a noite bebendo champanhe juntos. Faz o que você tiver que fazer. Champanhe não era muito a cara do Kurt. Ele não costumava beber muito na maioria das vezes. Champanhe era uma bebida mais de celebridades e ele não curtia muito isso. Como é que é? O casal bebe até a madrugada antes de pegar no sono. Às 6h25 da manhã, Courtney acorda e vê que Kurt não está a seu lado. Kurt? Kurt, vai logo, acorda. Eu mandei Quando ela acordar. não consegue acordá-lo, ela chama ajuda. Alô? Eu preciso de uma ambulância. Às 6h40, um paramédico chega. Quando ele também não consegue reanimar Kurt, ele é levado para o Hospital Humberto Primo, a menos de 3 quilômetros dali. Eu ouvi no noticiário que eles disseram que a Courtney achou ele inconsciente e azul. O que, para mim, essa cor significa morte. Eu pensei, esse cara é o exemplo de um suicida. Eu fui até o avô dele, o Leland, e disse que estava muito preocupada com o Kurt. Eu disse, você precisa falar com ele vai se matar. Depois foi revelado que Kurt deixou uma carta de suicídio. Ele admitiu em várias entrevistas usar heroína, mas teve, na verdade, uma overdose de flunitrazepam. O flunitrazepam é um calmante conhecido como Boa Noite Cinderela, mas também é prescrito para tratar a abstinência de heroína. Um mês depois, o Kurt morreu, deixando poucas pistas sobre se ele tirou a própria vida e o porquê. Mas em uma carta encontrada no local, Kurt menciona, abre aspas, seu estômago queimando com náusea. E essa é uma referência à dor de estômago crônica que o debilitava e que ele disse ter arruinado a sua vida. Então, este poderia ter sido o motivo da tentativa de suicídio em Roma e dele finalmente ter tirado a sua vida um mês depois? O casamento dos pais de Kurt começa a desmoronar quando ele tem 7 anos. E aos 9 anos, quando eles se separam, o divórcio tem um efeito devastador nele. Odeio minha mãe. Odeio meu pai. Quando os pais dele se separaram, ele começou a mudar, porque não é fácil para nenhuma criança. E foi aí que a dor de estômago surgiu pela primeira vez. Ele tinha problemas estomacais desde criança, que não foram diagnosticados. Se analisarmos qualquer momento sentimental que ele passou na vida, essa dor de estômago estava presente. É possível que parte dessa condição fosse psicossomática. Nós sabemos que desordens emocionais fazem a dor física parecer pior. Então, não seria um absurdo presumir que o estado mental dele afetou o seu estado físico. Isso assombrava ele porque ele não conseguia viver normalmente no seu dia a dia. Ele sentia que, se não se livrasse da dor de estômago, a vida dele estava acabada. Eu posso ver nos registros do Kurt que ele foi tratado desse problema estomacal. E ele também se submeteu a 3 endoscopias para tentar determinar precisamente a causa da dor que sentia. Uma endoscopia é quando uma pequena câmera é introduzida pela boca e segue pela garganta até o esôfago, estômago e trato intestinal superior. A câmera transmite as imagens para uma tela, onde o médico pode ver o interior do corpo em detalhes. Mas após fazer 3 endoscopias, os médicos não encontram nenhuma explicação para a dor crônica no estômago de Kurt, o levando a especular sobre sua causa. Sempre que eu fazia uma endoscopia, eles achavam uma irritação no meu estômago. É só uma coisa psicossomática. É tudo da raiva e da gritaria. A minha mãe teve isso aos 20 e poucos, por alguns anos, mas uma hora desapareceu.
Ela ia pro hospital o tempo todo por causa disso. A dor de estômago fazia parte da família Cobain. Mas, no caso do Kurt, era por causa da escoliose. Essa doença pode comprimir nervos abdominais, causando dores de estômago severas. Em 1993, quando descobriram que esse era o motivo das dores abdominais dele, uma simples prescrição parece ter colocado esse problema sob controle. Então, eu não acredito que isso tenha sido responsável pela morte dele. O Kurt era um usuário frequente de heroína e alegou ter usado a droga para tratar sua dor abdominal. Então, eu quero investigar qual papel essa droga desempenhou na morte dele. 25 de março de 1994, 11h15 da manhã, Seattle, Washington, 10 dias antes da morte de Kurt Cobain. Kurt entra na sua sala de estar após acabar de usar heroína e tem uma surpresa. Você precisa mudar. Mudar. Uma intervenção foi organizada por sua advogada de entretenimento Rosemary Carroll e seu marido Danny Goldberg. Várias pessoas próximas estavam lá, inclusive seu melhor amigo. Eles acharam que o Kurt estava no fundo do poço. Achavam que ele estava usando heroína demais. Mas a intervenção não dá certo. Kurt acusa seus amigos de serem hipócritas por também usarem drogas enquanto pedem para ele parar. É isso, todos usamos drogas, tocamos guitarra e fazemos isso porque... Não estamos falando de usar um pouco numa festa, Kurt. Estamos falando de vida ou morte. Eu tô falando vida da ou nossa morte? filha, tá? Não, fala que eu tô errado. É bem difícil falar para um usuário que ele não deveria usar drogas, porque é nisso que eles encontram a paz. Eu tenho certeza que ele não queria parar de usar, e esse é um dos motivos por ele ter ficado bravo. Tipo, não me diga o que fazer. Isso não tem mais graça. No momento, o uso excessivo de drogas não atrapalha apenas os seus amigos, mas seu casamento com Courtney também está balançado. Hipócritas, 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 hipócritas. Cada um de vocês, caramba! Eu acredito que a reação hostil do Kurt à intervenção foi porque ele não se enxergava como um viciado. Ele alegava usar heroína não por diversão, mas por questões médicas. Eu tenho esse problema no estômago há anos. E teve algumas vezes, especialmente durante as turnês, e até fora delas, eu me sentia que nem um viciado, porque eu morria de fome e fui a todos esses médicos diferentes que não conseguiam achar o meu problema. E eu tentei de tudo, nada dava certo. Então eu decidi que se fosse me sentir como um viciado toda manhã e fosse vomitar todo dia, eu ia pelo menos tomar alguma substância para acabar com a dor. O Kurt começou a usar heroína porque para ele parecia ser um analgésico. Durante toda a adolescência, ele procurava por remédios e prescrições para ajudar a lidar com as costas e com o estômago. Acho que a ideia de usar drogas para fugir da dor é uma coisa que ouvimos frequentemente, embora isso seja compreensível a princípio, não elimina o fato de ainda ser uma escolha. E a desculpa de eu não tinha escolha, pois estava com dor, é algo que ouvimos bastante de vários usuários. A explicação do Kurt de que ele usava a heroína para aliviar a dor pode ser verdade. Mas os danos que a droga causava superavam qualquer benefício possível. Só que eu descobri outra coisa no passado do Kurt que também pode explicar a dependência de estimulantes químicos. Em 1974, aos 7 anos, o comportamento de Kurt preocupa tanto seus pais que ele é levado a médicos que o diagnosticam com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH, e prescrevem Ritalina. Ele era uma criança artística que era um pouco diferente para começar e preferia desenhar do que fazer contas e coisas do tipo. Ele podia estar agindo meio estranho por causa da vida dele, então deram Ritalina para ele. Ritalina é o nome comum de uma droga chamada metilfenidato, e ela é classificada pelo Departamento de Narcóticos como uma droga de segunda classe. A mesma classificação da cocaína, da morfina e das anfetaminas.
A Ritalina funciona aumentando a atividade da dopamina e noradrenalina em áreas do cérebro ligadas ao controle da atenção e do comportamento. Foi prescrito Ritalina para ele, e podemos ver que depender de diversas drogas para equilibrar o humor pode ter virado um hábito para a vida toda. Junto com a Ritalina, ele começou a tomar soníferos, pois não conseguia dormir às vezes à noite, mesmo quando criança. Então já podemos ver que havia uma certa quantidade de substâncias que o ajudavam a passar o dia. Após o divórcio dos pais, Kurt vai morar com ambos, mas após discussões constantes, os dois o mandam embora. Aos 15 anos, Kurt Cobain não tem lar e seu TDAH não é mais tratado. Nos próximos 4 anos, Kurt mora em 10 lares diferentes. Ele fica na casa de amigos e dorme em corredores, imóveis abandonados ou embaixo de pontes. Conforme Kurt se distancia da sociedade, ele tem problemas com a polícia e é preso por vandalismo. Por uma década, seu TDAH não é tratado e seu vício em heroína alcança um nível perigoso. Não há indícios que sugiram que apenas a Ritalina leve a um vício. Mas crianças com TDAH são de 2 a 3 vezes mais propensas a terem problemas com abusos de substâncias no futuro. Após uma vida dependendo de drogas para tratar a dor e alterar o seu humor, o Kurt finalmente concordou em procurar tratamento para seu vício em heroína. 1º de abril de 1994, 4h30 da tarde, 4 dias antes da morte de Kurt Cobain. Kurt está no centro de reabilitação Exodus há 24 horas. Mas mesmo com sua promessa de procurar ajuda para seu vício, ele decide que não quer continuar com o tratamento. O problema daquela clínica de reabilitação era que não havia nenhum impedimento físico caso a pessoa não quisesse ficar mais lá. O Kurt pulou o muro porque ele sentia a falta da filha e de vários amigos próximos. Ele sentiu que era hora de recomeçar sua vida. Mas a prima de Kurt, Beverly, acha que ele fugiu por motivos bem diferentes. Havia uma chance de ele ser ajudado de verdade naquele lugar. Mas, aparentemente, ele não queria parar de usar heroína. É bem possível que a ideia de largar a heroína tenha sido assustadora para o Kurt. Isso era um dos seus mecanismos de enfrentamento, uma das ferramentas que o ajudava a aguentar o dia. Na cabeça dele, essa era uma das ferramentas que evitava a dor, ajudava na criatividade e mantinha ele estável de certa maneira. Então, uma das maiores barreiras para ele procurar a ajuda que precisava pode ter sido esse medo de como seria viver sem a heroína. Posso ver nesse relatório que objetos para o uso de drogas foram encontrados onde Kurt morreu. Ele também tinha um nível de morfina no sangue de 1,52 miligramas por litro. Isso é uma quantidade enorme. Então a questão é, o que aconteceu com Kurt de quando ele deixou a reabilitação até morrer 4 dias depois? 3 de abril de 1994. 2h21 da tarde, Hotel Península, Beverly Hills. 2 dias antes da morte de Kurt Cobain. E como ele tem agido ultimamente? Como eu te disse, ele não tá nada bem. O detetive particular Tom Grant e seu assistente são chamados por Courtney, a esposa de Kurt. Ela conta que ele fugiu da reabilitação e comprou uma escopeta e que poderia se suicidar. Ele tá bem estranho ultimamente. Ela falou para o Tom Grant procurar o paradeiro do Kurt. Era para ele ir até a casa do Kurt em Seattle e achar ele. 7 de abril de 1994, 2h45 da manhã. 6 dias após Kurt desaparecer, o detetive particular Tom Grant vasculha sua mansão em Seattle. Mas não o acha. Kurt? 8 de abril, 8h40 da manhã. 7 dias após Kurt desaparecer da reabilitação. Um eletricista está instalando luzes de segurança num cômodo acima da garagem de Kurt. O detetive particular e outros, como a polícia de Seattle, nem pensaram em olhar, naquele cômodo. Mas o Gary Smith, o eletricista,
Foi lá em cima e viu o corpo do Kurt caído no chão. O eletricista chama a polícia. Às 9 da manhã, o paramédico John Fisk chega à residência. Quando chegamos no local, não sabíamos de quem era a casa. Fomos levados por um policial que nos encaminhou até a garagem. Acho que eu fui o primeiro a chegar na porta. Dava para ver um corpo caído lá dentro com uma arma no colo. Não dava para saber o que aconteceu e se ele ainda poderia estar vivo. Falei para a polícia que precisávamos entrar imediatamente, indicando que eu esperava que ele pudesse arrombar a porta para entrarmos. Ele achava que precisava esperar um supervisor. Nós achamos que não tínhamos tempo. Assim que entramos no cômodo e nos aproximamos do corpo, ficou claro que ele estava morto e não havia nada que pudéssemos fazer. Parecia que ele estava sentado no chão, com as pernas abertas e a escopeta entre elas. E apertou o gatilho, provavelmente com o dedão. O ferimento de entrada era na boca e o de saída atrás da cabeça, do lado esquerdo. O rosto dele não estava muito desfigurado, como costumamos ver em tiros na cabeça. Estamos trabalhando na identificação do corpo, mas até confirmarmos e notificarmos a família, não vamos revelar o nome. O telefone tocou e era um repórter de um jornal. E ele me contou que alguém havia se matado na garagem do Kurt. E... eu disse que não podia ser o Kurt, porque ele estava na clínica. Ele falou, não, ele saiu de lá faz alguns dias. Eu meio que juntei as peças e caí de joelhos e... chorei. O corpo de Kurt Cobain foi encontrado dentro de um cômodo na garagem de sua casa em Seattle. Aparentemente, ele atirou em si mesmo com uma escopeta. Saiu no rádio e eu fiquei muito deprimido. Na hora, eu lembrei daquela pessoa que puxou meu braço num show e disse: "Ei, como é que você está?" Aquele carinha simpático, sabe? Além disso, eu curtia muito a música dele e imaginava até onde ele poderia chegar. A autópsia confirmou que o Kurt Cobain morreu com um tiro na cabeça, causado por uma espingarda calibre 20, que ele havia comprado apenas 8 dias antes de morrer. O corpo de Kurt é encontrado do lado esquerdo de uma estufa, de costas, com a escopeta caída sobre seu peito. O cano da arma foi colocado na boca e o gatilho puxado, disparando centenas de pequenas esferas de chumbo através do céu da boca até o cérebro. Os danos são catastróficos. Esse tiro disparado na boca do Kurt poderia, sem dúvida, tê-lo matado na hora. E pelo fato de haver uma carta de suicídio, isso parecia ser um caso imediatamente resolvido. Mas, desde sua morte, muitos se recusam a acreditar que foi um suicídio. E acreditam que Kurt foi assassinado. Eles alegam ter pistas irrefutáveis para provar isso. Então, será que Kurt Cobain foi realmente assassinado? E se sim, por quem? A morte repentina de Kurt Cobain aos 27 anos estremece o mundo todo. O veredito oficial é de que ele morreu como resultado de um suicídio, causado por um tiro na cabeça. Mas esse veredito é questionado por aqueles que não acreditam que a morte de Kurt Cobain foi um suicídio. Agora, o Dr. Michael Hunter planeja descobrir o que realmente aconteceu nas últimas horas de Kurt Cobain para revelar a verdadeira causa de sua morte. O corpo do Kurt Cobain só foi encontrado 3 dias depois da sua morte. E a autópsia revelou um nível de morfina no sangue de 1,52 miligramas por litro. No organismo, a heroína se transforma em morfina. E esse nível era incrivelmente alto. Então, alguns disseram que era tão alto que teria sido impossível que o Kurt tivesse atirado nele mesmo antes de desmaiar. Ou seja, deve ter ocorrido algum tipo de crime. Uma pessoa que acredita que Kurt foi assassinado é o familiar mais próximo dele, seu avô, Leland.
tinha tanta droga dentro dele que não tinha como ele ter atirado com aquela escopeta. Por isso que eu acho que ele foi assassinado. O pai distante de Courtney Love também acredita que Kurt foi morto. Eu sabia desde o começo, logo nos primeiros meses, que o Kurt foi assassinado. A caixinha que estava com ele tinha heroína de alcatrão mexicana. Não dá para usar esse tipo de heroína para ficar com tanta droga no organismo. Todos os viciados com quem conversei disseram, não, isso aí é uma coisa impossível. E o mais surpreendente, Hank Harris acredita que sua filha poderia estar envolvida no assassinato. Ele teve um relacionamento conturbado com Courtney desde o divórcio com sua mãe e acredita que ela tinha um motivo para querer ver Kurt morto. Não houve um acordo pré-nupcial e ela não ia receber quase nada. E o Kurt já tinha pedido o divórcio e mudado o testamento. O jornalista investigativo Ian Halperin acompanha essa história há mais de 20 anos. Se o Kurt morresse, ela herdaria todas as propriedades dele, que valiam 100 milhões de dólares. E se eles se divorciassem, ela não teria nada por causa do acordo pré-nupcial. Ele também acredita que seria impossível Kurt ter atirado em si mesmo por causa do alto nível de heroína em seu organismo. E defende que há outras inconsistências muito suspeitas em torno da morte de Kurt Cobain. O corpo do Kurt foi encontrado caído com a escopeta. Quem matou ele usou luvas. Não havia nenhuma digital latente encontrada na arma. Os mortos não limpam as próprias digitais. Ele também defende que há inconsistências na caligrafia da carta de suicídio. Eu contratei os 2 maiores especialistas em caligrafia do mundo para analisar a carta de suicídio e dissecar ela. E eles disseram que havia 2 caligrafias diferentes. O começo da carta foi escrito com a caligrafia do Kurt, mas a parte final dela, as últimas 5 linhas que falavam do suicídio, foram escritas com a caligrafia de outra pessoa. E aqueles que pensam que Kurt foi assassinado acreditam no seguinte: o Kurt foi assassinado, mas ele não morreu de uma vez. Quem matou ele fez isso por partes. A primeira coisa foi incapacitar o Kurt. Depois que apagaram ele com flunitrazepam, deram para ele o que achamos que foi uma dose colossal de fentanil. Ele morreu. Aí colocaram a escopeta nele e atiraram para fazer com que parecesse que foi sem dúvida um caso claro de suicídio. Fentanil é um poderoso analgésico sintético, parecido com a morfina, mas 100 vezes mais potente. E a autópsia também revelou a presença de uma substância como o diazepam, que poderia ser o flunitrazepam. A arma do crime e o nível de heroína. 70 vezes a dose letal para uma pessoa comum, 3 vezes para o maior dos viciados. Especialistas em patologia forense dizem que nunca houve um caso documentado na história da humanidade com tanta heroína no organismo de alguém. O Kurt tinha um nível excepcionalmente alto de heroína no organismo quando morreu. Mas acredito que haja uma explicação para isso e para outros fatores que as pessoas apontam como prova de um possível crime. Após um tiro de escopeta, há uma grande perda de sangue. E o legista pode ter conseguido colher o sangue apenas do coração. Como Kurt atirou logo após injetar a heroína, ela não teve a chance de ser distribuída pelo corpo. As veias escoam diretamente para o coração, então a droga ficou concentrada lá, levando a uma leitura bem maior do que o normal. A falta de digitais também pode ser explicada. O relatório da polícia diz que eles tiraram 4 impressões latentes, mas que estavam tão ruins que não puderam ser identificadas. Não se esqueçam, a arma ficou caída por 3 dias em um ambiente úmido, e isso não é nada bom para as digitais. Eu acredito que isso explique por que a polícia não conseguiu achar digitais decentes na arma.
Por fim, as diferenças na caligrafia da carta de suicídio são muito evidentes. Mas eu acho que analisando, podemos ver que o final da carta foi escrito por Kurt sob a influência das drogas. E um especialista da polícia analisou e confirmou que essa era realmente a caligrafia do Kurt Cobain. Por esses motivos, eu acredito que o Kurt Cobain realmente tenha se matado. E eu acho que eu descobri qual foi o motivo. Kurt Cobain morre com um tiro de escopeta na cabeça, no que a polícia afirma ser um suicídio. Muitas pessoas questionam esse veredito usando o nível de morfina encontrado no corpo de Kurt para alegar que seria impossível ele ter tido tempo de carregar a arma e atirar em si mesmo. Eu demonstrei que o tempo que o corpo do Kurt levou para ser encontrado e o local de onde o sangue foi tirado podem ter afetado a análise toxicológica. Então eu estou descartando que um crime esteja envolvido de alguma maneira na morte dele. Eu acredito que o Kurt Cobain realmente tenha se matado. E as pistas para isso vêm do seu histórico familiar. Nós sabemos que o Kurt foi diagnosticado aos 9 anos com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O que não sabíamos é que ele talvez também sofresse de transtorno bipolar ou transtorno maníaco-depressivo. A mãe do Kurt me contou que ele sofria de transtorno bipolar. E fazia sentido quando você via como ele fazia algumas coisas malucas, porque isso simbolizava o transtorno bipolar. É um transtorno de humor caracterizado por um comportamento bastante polarizado. Ele era como um viciado em trabalho, que queria que tudo fosse perfeito, que queria achar os melhores bateristas, queria achar os melhores riffs, queria fazer as músicas mais incríveis. Mas também, por outro lado, havia essa pessoa depressiva que nunca se achava boa o bastante. É uma condição bem difícil de se viver e ela necessita tanto de medicamentos quanto de acompanhamento psicológico. Eu não consegui achar nenhum indício de que o Kurt Cobain houvesse se tratado do transtorno bipolar. Mas descobri que a depressão e o suicídio faziam parte da família Cobain. Eu perdi 2 tios e depois o Kurt. Eles tinham a mesma idade quando se mataram, porque eu me lembro do tio Leland dizer: ai meu Deus, daqui a alguns anos eu vou ter aquela idade. Ele estava com medo de se matar também. Eu também descobri que a dor de estômago crônica que o Kurt pensou ter curado havia voltado semanas antes de sua morte. Acho que o motivo do Kurt ter se matado pode ser resumido em uma palavra: dor. Ele sentia tanta dor, emocional, psicológica e física, que ele não conseguia aguentar mais. Ele preferiu morrer do que viver. É uma das ironias terríveis da vida dele. Ele trabalhou tanto para se tornar alguém. E quando ele conseguiu, ele não gostou muito. Eu sinceramente acredito que o Kurt cometeu suicídio. Ele claramente não estava contente. Ele fugia, se escondia, aumentava o uso, não confiava em ninguém. O Kurt parecia feliz nos meses antes de morrer. Desde que eu me casei e tive uma filha, nesse último ano, eu nunca me senti tão confiante. Mas eu acho que era apenas fachada. Quando você vir esse tipo de felicidade em alguém que você sabe que é suicida, tome cuidado. Porque isso costuma dizer que eles tomaram a decisão de se matar e agora se sentem aliviados. Levando em consideração todas as pistas médicas, eu acredito que o suicídio é a melhor explicação para a morte do Kurt Cobain. E foi assim que eu acho que aconteceu. 5 de abril de 1994, 6 da manhã, o dia da morte de Kurt Cobain. Kurt retira a escopeta calibre 20 do armário em que a escondia e segue para o cômodo acima da garagem.
Ao chegar lá, ele termina a carta de suicídio, que ele deixa em uma bandeja para plantas, e a perfura com a caneta vermelha com a qual a escreveu. Ele abre a bolsa que guarda a escopeta. Retira 3 cartuchos de uma caixa e carrega a arma. Ele fuma 5 cigarros, sentado no chão, antes de preparar sua última dose de heroína. Ela contém tanta droga que, assim que injetada, ele morreria dentro de 1 minuto. Após injetar a heroína, Kurt coloca o cano da arma na boca e puxa o gatilho. Ele morre na hora. Eu acho que o Kurt Cobain cometeu suicídio por sofrer dos efeitos não tratados da sua doença mental, o transtorno bipolar. Seu estado mental depressivo foi agravado pela dor física do seu problema estomacal e houve um declínio desse estado físico-mental pelo uso excessivo de heroína. A morte de Kurt deixa uma geração de luto, mas sua imagem continua intacta através do tempo. Ele teria 50 anos e podemos especular sobre o que ele estaria fazendo da vida. Mas eu acho que uma turnê nostálgica com um Nirvana, um pouco mais gordo e careca, tocando seus sucessos antigos, eu acho que ele não faria isso. Os meus olhos chegam a lacrimejar. Ele era parte da família. Eu sinto que ele é um grande orgulho para mim. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.